Sonic é o ouriço que possui o carinho de milhares de fãs pelo globo terrestre que habitam os humanos. Ele corre como Flash e faz mais que isso, tira o fôlego de quem está jogando com seus incansáveis dedos de joystick, dando ao personagem vida e sucesso. Ele destacou a emoção da velocidade imersa dentro das plataformas com o surgimento de uma nova tecnologia, algo que nunca havia sido visto antes. Hoje quero apresentar a história da criação desse ícone dos jogos e do mundo pop, abrangendo as principais curiosidades e o essencial para você que está assistindo sair daqui com o prato cheio de inspiração e entendendo o assunto para poder contar ao seu amiguinho que não é inscrito aqui no canal. Então corre aqui embaixo e compartilha para ele. Já deixa o like benéfico para ajudar na saúde de quem não dorme para fazer isso aqui. Ursos hibernam, mas só quando estão de férias aqui na internet. E se ainda não se inscreveu, saiba que toda semana eu largo um vídeo referente a gameplays e a história de origem de muitos sucessos de jogos como este daqui. Agora vem cá rapidinho! No início dos anos 90, uma nova era dos videogames havia surgido. Com a tecnologia 16 bits, grandes desenvolvedoras de jogos como a Sega e a Nintendo estavam se confrontando com uma batalha épica para possuir o mercado e botar sua marca dentro da cabeça de cada indivíduo que se interessasse por... Que nada, eles queriam todo mundo. Vem jogar, pedreiro, vem jogar, dona de casa. A Nintendo criou seu mascote encanador Mario, que subiu no palco da Nintendo e ficou com o microfone na mão até hoje. Já a Sega queria ter um mascote marcante do mesmo jeito e de todo jeito. Naoto Oshima e Hirokazu Yashura trouxeram as ideias para a criação desse mascote, que não deveria ser apenas um personagem de um jogo, mas deveria ser algo além, que representasse a empresa e divulgasse a vitrine dela. Tinha que durar por todas as gerações e cair no tapa com o Mario até ultrapassá-lo. As ideias foram surgindo, mas para o desenvolvimento de Sonic, antes começaram pela elaboração do cenário, objetivos do jogo e tudo mais, menos o foco deles no princípio. Nesse momento, algum bocudo tira a atenção do objetivo principal da equipe. Brincadeira, não sei de nada não. A princípio, o personagem precisaria rolar feito uma bola para enfrentar os obstáculos da fase. Eles precisavam de um personagem na prática que se encaixasse com aquilo que estavam a produzir. Pensaram inicialmente em um tatu-bola, um porco-espinho, que não é ouriço pra quem não sabe aí, e pensaram em um cachorro. Sério, um cachorro! Mas calma que isso tem um certo sentido aqui, já que o cachorro é perfeito para ter atenção como mascote do público, que já é um animal de companheirismo da humanidade. E teve até a ideia de ser um homem de bigode, que não vou nem falar na total criatividade que foi essa. Mas logo depois, esse homem de bigode viria a ser Eggman. Na verdade, o Eggman surgiu antes do Sonic e não depois. Vamos parar de ser céticos e achar a teoria no teorema e dizer que o Eggman não foi um ataque indireto ao Mario da Nintendo, mas pode ser que seja, não digo nada. Oshima mais tarde foi do Japão para os Estados Unidos, em Manhattan, pedir a opinião de outro público-alvo, que é importante também. Aliás, o estilo de vida japonês com o dos americanos é digno de comparações. Os executivos do marketing sentaram as bundas da cadeira e olharam para a lousa de Oshima, com um ouriço lindo desenhado, um cachorro, sim, a ideia continua aqui, e o homem de bigode, que deve ter gerado muita risada. Juro que o agente duplo da Nintendo ali teve de ir no banheiro naquele exato momento. Oshima disse que a companhia gostava de cada personagem dali, mas o dedo foi apontado para o óbvio. O ouriço era Sonic dessa vez, e por todas as outras. Oshima, como todo japonês emocionado, pensou no seguinte: me perguntava o porquê de ter sido ele. Logo concluí que, como todo mundo votou no ouriço, o personagem transcenderia os limites demográficos da raça, gênero e valores étnicos da humanidade. Sonic é um símbolo escolhido por todos, e nisso nem eu discordaria. Por parte, talvez, já que eu não escolhi ele. Teria escolhido o porco-espinho, talvez, mas beleza. Os primeiros traços do personagem haviam sido feitos à mão, obviamente. Oshima queria reinventar com uma ideia de simplificar
o personagem nos traços para que até uma criança fosse capaz de reproduzi-lo no papel, como por exemplo o Mickey, o Doraemon e o Felix the Cat, e também uma penca de muitos outros para se copiar. Mas uma ideia bem copiada pode ser sensacional quando é inovadoramente aplicada, e Sonic poderia ser o primeiro ícone assim nos videogames. Portanto, o personagem carrega uma história como nunca antes visto. Ele tem uma história digna de cartoons da TV. O que eu tô falando? Os fãs do universo do Sonic vão me matar. Mas corrigindo aqui, tu leva meia vida pra poder ficar por dentro de tudo que esse ouriço passou. O foco era ter um personagem familiar que todos pudessem olhar e dizer: quero um Sonic para pôr no carro, quero um Sonic para pôr no tapete, quero um Sonic para pôr em qualquer lugar. Ele daria sentimento às pessoas que não possuem. Ele seria o Pam que é o Pikachu hoje em dia. Nintendo! O azul do Sonic foi tirado do azul do logo da SEGA, e foram apenas 3 princípios que se partiu a ideia de como esse personagem seria: maneiro, desafiador e cheio de história. Por ser super maneiro e ter aquela cara de encrenqueiro por natureza, Sonic representava a batalha entre SEGA e Nintendo. Tinha de ser rápido para tirar o Mario da jogada, não dar mole não. Os jogos da época não colaboravam muito com as histórias e havia pouco aprofundamento nisso. Sonic também de fato viria para mostrar que um bom roteiro faz um bom jogo. Tá bom, existem algumas exceções, mas vejam agora, Sonic entrou para surpreender nas telas do cinema e com uma certa facilidade, já que isso já vem sendo trabalhado desde a década de 90. Para quem não sabe, o Sonic foi desenvolvido pelos dois japoneses, mas a própria SEGA é americana, lá do Havaí, que exportava máquinas pinball e jackbox para o Japão. A ideia era manter as raízes da SEGA e criar um personagem com toda essa característica em cima dos padrões americanos. Documentos de um piloto dos anos 40 foram postos juntos ao projeto que seria apresentado para a SEGA. O apelido desse piloto desconhecido era Hedgehog, porque ele preferia a morte ao passar gel no cabelo, e quando alcançava os limites da velocidade aérea, os fiapos da cabeça empinavam, fazendo parecer um humano de cabelos arrepiados. O ouriço, é claro. Havia aquela arte de bicos de avião, que no caso desse piloto não poderia deixar de ser um ouriço, ou era um porco-espinho, e ele não sabia a diferença. Cadê os documentos que comprovam isso? Mas a esposa desse mito aéreo foi quem trouxe a premissa para a história de Sonic, já que ela escrevia contos infantis a respeito do ouriçado de seu marido. Na nova era que estava surgindo com a tecnologia dominando o mundo, Sonic teria um grande valor em princípios na representação da batalha entre o meio ambiente e as máquinas. Ele defenderia a natureza, dando características sociológicas ao jogo da SEGA. Mas eu duvido que você tenha reparado nisso inicialmente. É um estudo para saber o que havia na cabeça desses dois quando criaram o jogo. E por falar nas ideias deles, havia uns rascunhos onde Sonic apresentava diversos passos de dança. Mas foi decidido que Sonic não tinha tempo para dançar. Ele precisava ir rápido até o seu destino final. Mas no fim, todos os esforços da equipe foram recompensados. As vendas em feriados decolaram para o console Sega Genesis, que finalmente jogou o NES para a escanteio naquele momento. E é claro, de brinde seu filho ainda receberia o jogo do ouriço azulado, que no total daria em torno de $149, que era bem mais barato que o Nintendo de $199. E sem jogo algum pro teu filho, que poderia ter um ataque de ansiedade ou encarar um enfeite de instante prometido como um baú de diversão. Sendo assim, ele não perdeu um Nintendo, ele ganhou um Sega jogável. E não, eu não odeio a Nintendo, futuramente vou defender ela também aqui no canal. Agora brilhe, Sega, sem piada dessas vezes. Vou fugir um pouco do roteiro e dizer que isso aqui me emocionou bastante. As palavras de sabedoria de Yoshima marcaram a geração 16 bits. Vamos lá. Eu não posso deixar esta sala hoje sem mencionar que o maior fator era que a SEGA da América teve confiança no que eles estavam produzindo. O fato de acreditarem em nosso trabalho foi definitivo para nós. Eles levaram aquilo em consideração e trabalharam dentro dessa estratégia. E provavelmente houve muito esforço por trás disso, já que é evidente o sucesso do Sonic the Hedgehog. Um grande fator para criar, para fazer um trabalho digno de reconhecimento no final de todos os esforços sempre foi motivação. Além do esforço, a gente precisa de motivação para trabalhar bem. E a SEGA pôs isso em sua equipe. Eles sempre motivaram e sempre acreditaram no trabalho até o final.
E para todo mundo que está escutando agora, não ache que apenas os esforços vão levar você a ter resultados, a ter bons resultados finais. Você precisa de motivação, você precisa da sua família, você precisa dos seus amigos, você precisa justamente e unicamente daquelas pessoas que vão te impulsionar para frente, aquelas pessoas que vão te ajudar, aquelas que sempre te ajudaram e sempre estiveram do seu lado. O ser humano depende do coletivo, nós não somos nada sozinhos. Mas chegamos no momento onde eu vou mostrar algumas curiosidades, não todas, mas curiosidades sobre os jogos que, além de informativas, vão te entreter um pouco. Já sabemos que a Sega e a Nintendo são tão rivais quanto a Marvel e a DC. Talvez eu exagerei um pouco, mas Mario e Sonic é uma franquia de jogos que vem sendo produzidas em épocas de Olimpíadas e eventos esportivos qualquer. O jogo toma base com o universo da Nintendo e da Sega em um mundo compartilhado, com aquela mesma ideia de campeonatos e minijogos. Esses jogos costumam ser melhores aproveitados quando jogados em conjunto com outras pessoas. Este ano, Sonic contou com um jogo mobile apenas dele para celebrar as Olimpíadas de Tóquio. Não quero nem pensar no que houve pro Mario não ter dado as caras desta vez. Sonic Lost World é um jogo cativante, com alguns momentos de adrenalina, mas que lembra muito os primeiros jogos apresentados do Ouriço. É uma tremenda evolução e eu particularmente gostei bastante desse daqui. Fica a dica para quem quer experimentar. Vamos falar da maravilha que é Sonic Battle, que na minha opinião, esse jogo é um tanto experimental. A dinâmica da jogabilidade é trazer um estilo de jogos dos anos 90 de brigas de rua como Final Fight. O jogo possui milhões de diálogos para quem adora ler um livro, mas ele também explora muito os personagens do universo de Sonic. Você pode utilizar uma penca deles capturando-os no decorrer do jogo como Pokémon. Não é bem assim, mas eles de fato são capturados. Como o jogo foi feito para a plataforma do Game Boy Advance, óbvio que carrega muitas limitações. Sendo assim, eu ainda considero bom para o gênero. Agora, se você é daqueles que buscam Sonic pela adrenalina e quer muita empolgação dentro de um jogo, eu fortemente recomendo Sonic Heroes. É um jogo bem retrô, lançado em 2003, junto ao Sonic Battle. Mas, na minha opinião, tem uma diferença exponencial. Ele fez sucesso no GameCube, mas o legal do jogo é que você possui um time de um trio de personagens e as fases eram super dinâmicas, com aqueles fortes impulsos e velocidade muito alta. Alta velocidade, acho que é a forma de se dizer. O único problema é que pra mim nem chega a ser um problema, mas para a galera que tem um toquezinho oposto, os personagens repetem a mesma frase a cada segundo que se passa. Eu até gravei as falas do Tails. Nos demais, é um jogo super divertido. Sonic Riders é outro jogo exclusivo para a plataforma do GameCube, mas que também ganhou sua versão para PC. O GameCube possuía um hardware muito mais pesado que o do PS2, no qual não havia nem jogos para fazerem uso do seu verdadeiro potencial. Esse jogo mostrava cutscenes lindas que cortavam para um barato desses, que no caso realmente era cutscenes pobres. Foi uma digna piada de expectativa e realidade. Era um jogo de corrida com planadores, possuía adrenalina, mas faltou alguma cereja nesse bolo, me deixou a desejar. Como eu disse no vídeo, a história do Sonic é devastadoramente gigante, e a quantidade de jogos que ele teve também é. O vídeo vai se estender muito se eu ficar apresentando cada um deles, mas eu quis mostrar aquilo que mais me agarrou pelos anos que vivi. Sonic Mania, que esteve nas últimas plataformas até atualmente, foi um jogo que me cativou muito também. Esteve de graça um tempo para assinantes do PS4. O último jogo a ser lançado foi Team Sonic Racing, que acredito que veio para concorrer com o Crash Team Racing. O vídeo vai ficando por aqui. Se ainda não deu like, tá esperando o quê? Seja rápido como Sonic e senta o dedão aí embaixo. Se inscreve se ainda não é inscrito para ter novidades de jogos como este daqui. Ativa o sininho e me segue nas redes sociais. Todo o apoio me ajudaria bastante para tornar o canal cada vez melhor. Comenta aí se já sabia de alguma coisa sobre o Sonic da qual falei, ou comenta o que era crucial e deixei de passar. Eu agradeço a todos pela força de ter me acompanhado até aqui. Um forte abraço de urso e já né.